Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que já são inscritos em nosso canal e gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que você venha fazer a sua inscrição e que você venha deixar o seu comentário em nome de Jesus. Bem, irmãos, nós terminamos o capítulo 6, onde Jesus nos ensinou como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Ali o Senhor nos ensinou que devemos ajudar os necessitados. Ele nos ensinou que devemos ter uma vida de oração e de jejum, que devemos colocar o nosso coração nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, e que devemos confiar totalmente no Senhor, colocando toda a nossa ansiedade em Tuas mãos, porque Ele tem cuidado de nós. Hoje nós vamos iniciar o último capítulo do Sermão do Monte, e a primeira lição é sobre a questão do julgamento. Será que nós podemos julgar as outras pessoas? Por que Jesus disse que nós não devemos julgar? O que Jesus quis dizer sobre tirarmos primeiro a trave dos nossos olhos para poder tirar então o cisco do olho do nosso irmão? O tema de hoje é o hábito de julgar. O texto é Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Bem, querido, esse mandamento de nós não julgarmos outros inclui várias áreas da nossa vida, como não julgar as motivações, pois nós não conhecemos o coração das pessoas, só Deus conhece as motivações. Não devemos julgar pela aparência, pois as aparências nos enganam. Não devemos julgar as opiniões diferentes das nossas. Não devemos julgar o trabalho de alguém, ou julgar um companheiro falando mal dele. Enfim, querido, a lista é grande e o nosso tempo é curto. Então aqui em Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus disse assim: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Querido, nós não podemos interpretar de forma errada esse ensino do Senhor. Jesus não está aqui proibindo todo tipo de julgamento. Querido, não importa o que acontece, existem pessoas que cometem vários delitos e depois, quando alguém chama a sua atenção, lhes corrigindo, logo elas usam esse versículo e dizem: olhem, não julguem para você não ser julgado. Por exemplo, um filho sai para a balada, usa droga, vai preso, então o pai vai até a delegacia de madrugada, tira o menino da cadeia, e lá dentro do carro o pai começa a falar umas verdades para ele. Então o filho interrompe o pai com aquela frase popular: olha, pai, não julgue para que você não seja julgado. Querido, não foi isto que Jesus nos ensinou aqui. Pois imagine, se fosse assim, então todos os tribunais teriam que ser fechados, todos os juízes perderiam seus ofícios. Se fosse assim, todos os pais perderiam sua autoridade paterna. Se fosse assim, Jesus mesmo não denunciaria os falsos profetas, nos alertando a fugir deles. Jesus não está nos ensinando a sermos cristãos sem discernimento. Nunca foi a sua intenção que nós abandonássemos as nossas faculdades críticas. Jesus está condenando aqui todo tipo de julgamento errôneo. Tem muitas coisas que acontecem em nossa volta que só cabe a Deus julgar. Em Mateus 7, versículo 2, Jesus disse assim: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Jesus, ao nos ensinar o julgamento precipitado, ele usou o princípio da lei da semeadura.
Ele diz que da mesma forma, ou com o mesmo critério, que fizermos nossos julgamentos precipitados, nós seremos julgados por outras pessoas. Pois ele disse que com a mesma medida, ou seja, receberemos de volta com a mesma moeda que nós usarmos para julgar as pessoas em nossa volta. E esse princípio, querido, de colhermos o que semeamos, está embutido em todos os aspectos de nossas vidas. Por exemplo, quando julgamos a aparência, o jeito de vestir e falar de alguém, pode ter certeza que na mesma festa, no mesmo ambiente, tem um punhado de pessoas rindo do nosso jeito e da nossa aparência também. Em Mateus 7,3, Jesus diz assim: porque você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está em seu próprio olho? Agora aqui, querido, Jesus expõe a nossa tendência natural de ver uma pequena falha no próximo. Ele chama aqui de cisco no olho do irmão, enquanto nós ignoramos falhas muito maiores do que está dentro de nós, e Jesus chama aqui de trave nos nossos olhos. Querido, eu acho que eu descobri porque isto sempre acontece conosco. É porque nós temos os nossos olhos voltados para fora. Se Deus tivesse feito nossos olhos voltados para dentro de nós mesmos, então nós ficaríamos calados diante dos erros das outras pessoas. Querido, imagina se os nossos olhos tivessem aquela mesma opção das nossas câmeras de celular, de virar o foco da câmera. Quando nós estamos tirando uma foto de alguém, nós usamos a câmera voltada para elas. Mas quando vamos fazer uma selfie, que agora está na moda, nós viramos o foco para nós. Então, querido, vire o foco da câmera para você mesmo e tire uma selfie do seu coração. Em Mateus 7, versículo 4 e 5, Jesus agora condena a hipocrisia em nossos corações quando julgamos e condenamos os atos de alguém, tentando corrigir e até mesmo dando uma lição de moral a elas, enquanto temos uma trave em nossos olhos, ou seja, cometemos erros muito piores e muito mais grave do que o erro delas. Então a solução de Jesus aqui é primeiro nós tirarmos a trave de nossos olhos, para então depois, com amor, humildade, ajudar nossos queridos irmãos a retirar o cisco dos seus olhos. Mateus 7, versículo 6, Jesus diz assim: não dê aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se, não estraçalhem vocês. Bem, querido, nesse último versículo, Jesus então confirma que ele não estava proibindo todo tipo de julgamentos. Ele alertou seus discípulos a não dar coisa santa aos cães ou lançar pérolas aos porcos. Sobre a lei mosaica, os cachorros e os porcos eram animais imundos, e Jesus usou esse termo aqui para representar pessoas de má índole. Por exemplo, quando nos deparamos com pessoas que tratam as verdades divinas com desprezo absoluto e até zombam do Senhor, então nós não somos obrigados a continuar compartilhando com eles o Evangelho de Cristo. Insistir no assunto somente trará mais condenação a eles e corremos o risco de perder uma amizade. Então, só para concluir o ensino de hoje, querido, que nós possamos parar um pouco para fazermos uma reflexão. Será que eu tenho o hábito de ficar julgando as pessoas precipitadamente? Será que eu gosto de ficar tentando tirar o cisco dos olhos dos meus irmãos e convivo com uma grande trave em os meus olhos? Se a resposta for sim,
Então nós devemos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e às pessoas a quem julgamos, pois existe uma lei da semeadura e o Senhor apenas quer nos privar de sofrimento, da colheita, do julgamento de outras pessoas. Então, querido, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por Senhor ter nos ensinado sobre a questão do julgamento, meu Pai. O Senhor nos ensinou, meu Deus, nessa palavra, meu Pai, que o Senhor não estava proibindo todo tipo de julgamento, meu Deus, mas o Senhor estava nos ensinando, meu Pai, a, meu Deus, evitar julgar precipitadamente, meu Pai, porque nós não conhecemos o coração das pessoas e muitas das vezes nós julgamos, meu Deus, por aquilo que nós ouvimos dizer sobre elas, ou às vezes nós julgamos e condenamos ela pelas suas aparências, meu Pai. O Senhor nos ensinou, meu Pai, que nós primeiro temos que tirar o cisco dos nossos olhos para depois poder corrigir o nosso irmão com humildade, com amor. Meu Deus, nos dê essa graça, Senhor, para que possamos aplicar essa palavra em nosso cotidiano, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.